Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um episódio inédito da EBD Online, a Escola Bíblica Dominical Online que você sempre vê aqui no canal, um dos livros da Bíblia sendo apresentados e aprofundados. E hoje nós vamos falar sobre uma epístola praticamente desconhecida por todo mundo. Quer saber qual é ela? Fica comigo até o fim que nós vamos falar sobre isso neste episódio. Eu aproveito também para me referir a você que considera esse canal e o seu trabalho relevante. Você pode considerar a hipótese de nos apoiar. Com apenas R$ 2, você pode fazer uma grande diferença. Você pode enviar um Pix para a gente com o valor de R$ 2 ou fazer um Valeu Demais nesse valor. Se você puder mais, legal, será bem-vindo. Se não, com apenas R$ 2, você já está contribuindo para o crescimento e a manutenção desse trabalho. Participe com a gente, que você vai nos ajudar bastante. Aliás, essa semana foi comemorado mais um aniversário da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Provavelmente você não viu isso em nenhum lugar, em nenhum perfil, em nenhum canal e em nenhuma igreja. Mas aqui no canal nós sempre registramos a importância dessa data. E mais do que registrar a importância da data, é mantermos esse espaço que estreia todos os domingos, cada semana apresentando um livro da Bíblia. Nós já estamos quase terminando o Novo Testamento e por isso eu já estou pensando na temática que substituirá os livros quando estes acabarem. E eu pensei em fazermos uma série especial sobre personagens do Novo Testamento. O que você acha dessa ideia? Se você gostou, tem interesse, acha legal a ideia, escreva aqui embaixo nos comentários as palavras personagens do Novo Testamento. Se a gente tiver uma quantidade legal de comentários, eu vou entender que é do seu interesse e começar a pensar nesta série que vai substituir os livros da Bíblia, né? Como você já sabe, a gente já falou de Gênesis até 1 João. E hoje nós vamos falar de 2 João. Então a gente já está na reta final do Novo Testamento. A segunda carta de João é uma carta bem pequenininha, uma das menores cartas, um dos menores livros de toda a Bíblia, tem apenas 13 versículos, que na maioria das vezes é deixado de lado, não é lido. Duvido que você já tenha ouvido alguma pregação sobre 2 João, mas é um conteúdo relevante e um conteúdo que nos ajuda também a compreender algumas questões importantes e ao ensinamento de fé de um modo geral. Essa segunda carta de João forma um mesmo e único conjunto com a primeira e a terceira carta. Que eu lembro, essas cartas elas são pseudônimas, né? Não foram escritas pelo próprio apóstolo João, mas fazem parte do chamado Corpus Joanino. São ou o próprio autor, em alguns casos, ou pessoas ligadas ao conhecimento joanino, a comunidade do discípulo amado é que produziu esses textos. Certamente o autor das 3 epístolas é o mesmo, né? O autor da primeira, segunda e terceira João é a mesma pessoa, que no caso da segunda epístola, ele se apresenta como o presbítero. Naquela época não havia maiores diferenças entre presbítero, bispo, ancião, não tinha na prática muita diferença, né? Essa hierarquia dos cargos eclesiásticos, essa construção da eclesiologia foi feito bem depois pela história do cristianismo. Naquele momento incipiente, nascente, em que algo estava se desenvolvendo,
esses títulos são apenas títulos de honra, não são cargos eclesiásticos, não são cargos políticos, não tem esse peso que muitos querem dar, nem tinha qualquer tipo de ostentação. Eram funções que pessoas exerciam, tendo como objetivo a edificação da comunidade, a mediação dos conhecimentos naquela comunidade, e quase sempre essas lideranças eram reconhecidas naturalmente pela própria comunidade, que via neles um exemplo, um modelo, que via neles uma vocação para fazer aquilo que eles se propunham a fazer. O destinatário, quem recebe essa carta, é chamada de senhora eleita, que algumas pessoas vão imaginar que era uma mulher mesmo, né? E seus filhos, e mandam para casa daquela mulher, mas provavelmente não se trata de uma pessoa física. Essa senhora eleita é um símbolo para expressar a comunidade de fé. É um nome usado para a própria comunidade. Olha que interessante, é usado uma imagem feminina, uma expressão feminina para se referir à igreja, para se referir à própria comunidade. Então, essa senhora eleita é a própria igreja para a qual o autor, intitulado como presbítero, auto-intitulado como presbítero, escreve o seu texto com o seu conteúdo para essa comunidade. É um alerta em relação aos pregadores itinerantes e às lições que eles vinham ensinando, e é muito interessante porque também na Didaqué, que é dos anos 100, né, mais ou menos da mesma época da segunda carta de João, que é entre o ano 90 e 110, a Didaqué é do ano 100, e eu já fiz um audiobook da Didaqué, tem o texto na íntegra aqui no canal para você acompanhar e ouvir todo o seu conteúdo. Já havia um alerta em relação aos pregadores itinerantes, uma série de recomendações para que a igreja tivesse a capacidade de distinguir quem eram as pessoas sinceras, honestas, desejosas de trabalhar e de servir, e quais eram os oportunistas que queriam encostar na boa vontade, na boa fé das pessoas, que queriam se favorecer deles e se alimentar às custas deles. É sim, naquela época já tinha gente aproveitadora que usava o evangelho, que usava a pregação para tirar proveito próprio. Você acha que isso foi inventado agora? Claro que agora foi aprofundado e as possibilidades aumentaram muito, mas naquela época já tinha alguma coisa acontecendo. E o autor da segunda carta de João escreve esse texto para deixar o pessoal alerta, para deixar o pessoal, para que o pessoal não fosse ingênuo demais. Sinceros sim, ingenuidade nem tanto. Sejam atentos, fiquem ligados, porque tem gente boa passando por aí, servindo, ajudando, mas tem oportunistas também, e o pior, que estão ensinando coisas que não são sadias, e a comunidade deve ficar atenta para isso que está sendo ensinado no seu meio. Como esse texto ele é bem pequeno, são apenas 13 versículos, nós podemos ler na íntegra todo o conteúdo dessa carta, né? Podemos ler aqui juntos todo o conteúdo da segunda carta de João, que diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, que eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos aqueles que conhecem a verdade. Verdade que permanece em nós e conosco está para sempre. Esteja conosco graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e em amor. Alegrei-me muito porque encontrei entre teus filhos aqueles que caminham na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu te peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo para ti um mandamento novo, mas aquele que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E nisto consiste o amor,
que caminhemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento conforme ouvistes desde o princípio, para que nele caminheis. Muitos enganadores saíram pelo mundo, aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Este é o enganador e o anticristo. Estai atentos a vós mesmos para não perderdes o que trabalhamos, mas para receberdes uma recompensa plena. Todo aquele que avança e não permanece no ensinamento de Cristo não tem a Deus. Quem permanece no ensinamento, esse tem o Pai e o Filho. E se alguém vem a vós sem trazer consigo esse ensinamento, não o recebais em casa, nem o saudeis, pois aquele que o saudar entra em comunhão com as suas obras mais. Tenho muitas coisas para vos escrever, mas não desejei fazê-lo com papel e tinta, pois espero estar convosco e falar face a face, para que nossa alegria seja completa. Saúdam-te os teus filhos da irmã eleita. Então, esse é todo o conteúdo da segunda carta de João. Ele volta a citar a questão dos gnósticos, que eu falei na semana passada, na primeira carta de João, a questão do dualismo, né, que foi para isso que a primeira carta foi escrita, e ele também insiste na comunhão entre as pessoas, no afeto entre elas, e que é necessário vivermos a fé em comunhão com aquilo que nós acreditamos e o amor para com as pessoas que passam pelo nosso caminho. Se você gostou do conteúdo de 2 João, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outros contatos seus e à noite eu te espero para a nossa devocional semanal. Bom domingo e até lá!